Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema um pouco difícil, porém necessário. Vocês sabem que aqui a gente fala sobre diversos assuntos e conscientização e prevenção são um deles. Então, hoje nós estaremos falando sobre o Setembro Amarelo. Vamos falar sobre suicídio. E eu trouxe aqui uma psicóloga, a Simone, onde ela vai compartilhar um pouco da história dela e principalmente sobre esse assunto tão importante que nós necessitamos cada vez mais aprender e observar os sinais para proteger a nós mesmos e aos nossos próximos. Então, seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Jaqueline. É um prazer te receber aqui. Eu quero que você fique à vontade e desmistifique cada vez mais sobre esse assunto. Sim. Que você possa ser uma voz aí para muitas pessoas que precisam entender, compreender, né, a importância da gente falar sobre esse assunto tão, muitas das vezes, ocultado, né? Sim. E cada vez mais importante, né, a gente liberar informações, porque a saúde mental, ela hoje é um caso de saúde pública, inclusive, né? Antes eu quero dar boa tarde, né, para todo mundo e acrescentar, né, que sou psicóloga há 33 anos, atuo na clínica, já atuei em RH e hoje eu falo muito, né, com os meus pacientes sobre os seus transtornos e cada vez mais a gente tem visto os consultórios cheios, os CAPs, né, que são os centros de atenção e de psicossocial, as pessoas buscando cada vez mais, né, seus recursos para tratar da saúde mental. E a gente está nesse mês tão especial, né, mês de Setembro Amarelo, para divulgar mais, para conscientizar mais e prevenir as pessoas, né, de um assunto, como você falou, um assunto difícil, um assunto polêmico, porém é uma realidade do Brasil, uma realidade do mundo, e a gente não pode deixar de falar sobre isso, né, diante da oportunidade. De jeito nenhum. E aí eu queria que você iniciasse falando, né, estamos gravando hoje, mas hoje é o dia oficial, vai sair semana que vem, mas hoje é o dia oficial, né? Então fala um pouquinho sobre isso. Isso. Embora o mês de setembro ele seja, né, foi um mês escolhido em função de toda uma história, né, que aconteceu com um rapaz nos Estados Unidos, com 17 anos, o Mike, né, que ele cometeu esse suicídio. E a campanha ganhou essa cor em função do Mustang dele, né, que ele era muito fã do carro. E aí essa campanha surgiu e o mês de setembro foi elegido, né, para isso, mas dia 10 de setembro é o dia, digamos assim, apropriado, oficialmente, né, onde as prevenções, onde as campanhas, elas são mais divulgadas para isso. Hoje, então, nós temos, né, hoje eu acabei de saber de que o governo federal, ele sancionou uma lei. A lei que hoje, essa campanha do Setembro Amarelo, né, é uma campanha que vai ser supervisionada, fiscalizada, incentivada, motivada pelo governo federal. Então, ONGs, setor privado, escolas, né, faculdades, elas estão assim, vão ter esse parâmetro, esse incentivo, essa motivação para trazer também essa informação. Isso é uma grande conquista, né? Exatamente. Então, para você ver, né, Jaque, que a situação ela ganhou uma dimensão tão preocupante que o governo federal abraçou também, né, estabelecendo isso. Isso saiu ontem, né, no Diário Oficial da União, estabelecendo, né, o dia 10 de setembro a nível federal como lei, né, para que isso seja cuidado, para que as pessoas possam ter essa informação e as empresas, né, tanto públicas quanto privadas, também abracem essa campanha e conscientizem, né, seus colaboradores, alunos, quem frequenta cada vez mais, né, a gente possa combater campo de alguma forma, né? Sim, sim. Começando ali pelos transtornos mentais, né? Principalmente a depressão. Eu ia te perguntar agora, quais são os tipos de transtornos que levam à depressão? Porque uma coisa vai levando a outra, né? Na verdade, assim, não tem um tipo de transtorno que leva à depressão. A depressão já é um transtorno, né? A gente chama de transtorno de depressão maior. Então, assim, existem transtornos que levam ao suicídio, né? Mas não transtornos que levam à depressão. Então, quais são as causas, né? O que pode levar a pessoa a idealizar, a ideação, o planejamento, as tentativas e até cometer, né, o ato em si? Então, a depressão maior,
né? E a depressão, é importante a gente também frisar, Jaque, que a depressão ela é leve, moderada ou grave. Né? Tem. Porque ela, estando no campo, digamos assim, no nível leve e moderado, a pessoa ainda ela é produtiva, né? Esses são digamos assim, um dos indícios que a gente entende se está no campo leve, se está no nível leve ou se está no nível moderado. É quando é a depressão, o depressivo produtivo, digamos assim. E quando chega nessa ideação, né? Quando chega no campo das tentativas mesmo, a gente já entende que é uma depressão grave. E a gente precisa, né? Não tem como, né? Familiares, amigos precisam abraçar, ajudar, dar suporte e até procurar, né? Uma especialização, uma ajuda especializada, inclusive medicamentosa, que tem muitos preconceitos ainda nesse campo, né? Principalmente quando se fala de medicamento. E é algo assim que precisa da informação até para que o preconceito não venha a crescer, né? Porque a gente desconstrua, inclusive, esse preconceito com relação a medicamentos. Sim. Se a gente toma medicamento para pressão alta, para ter qualidade de vida, por que a gente não pode tomar um medicamento para regular os neurotransmissores? Perfeito isso que você falou, porque no ano passado eu também fiz uma campanha do Setembro Amarelo, e aí toda semana vinha uma psicóloga, e aí veio uma psiquiatra, e ela falou exatamente isso, sobre o uso da medicação. Você toma para pressão a vida inteira, você toma da tireoide para a vida inteira, e se for o caso, se for necessário, para você viver bem, você ter que tomar um antidepressivo, por que não? Por que não? E não é nada assim, existe assim muita falta de informação, né? Ou muita mágica assim, nesse pensamento, um pensamento mágico, de que a pessoa vai ficar inoperante, digamos assim, né? Vai sair da sua consciência. Isso depende muito de pessoa para pessoa, né? Casos e casos. Isso não acontece, porque a gente hoje, graças a Deus, né, digamos assim, a ciência ela tem vários estudos nesse campo, e com esses estudos, né, trouxe assim, uma gama de medicamentos que, com a ajuda do especialista, na verdade do psiquiatra, vai ajustando, né, de acordo com a realidade e a absorção do organismo da Jaqueline, da Simone. Então, assim, a função não é tirar a sua produtividade, né? O medicamento não é para isso. É muito pelo contrário, é para te devolver a vida. O medicamento é para te devolver a vida. Quando você está numa depressão grave, você fica muito inoperante, né? Tem assim alguns traços que a gente define, né, para a gente entender se é uma depressão ou se é apenas uma tristeza. Que a gente confunde muito, né? A gente ouve muito isso, né? As pessoas confundindo, fulano está depressivo. Não está depressivo, fulano está triste. E vamos entender, às vezes tem um motivo mesmo para ele ficar triste. Então, isso é normal. E também tem, além do motivo, né, pessoal do indivíduo, ainda tem os casos também de, às vezes, a pessoa está com níveis de hormônios baixos e aí altera totalmente, Exatamente. Né? Então, assim, só para a gente não fugir do assunto, quais são os motivos que levam à questão do suicídio, né? E depois a gente fala um pouco dessa questão do medicamento e se estende um pouco mais. Que é a depressão, né? A depressão maior. Os transtornos de bipolaridade também, porque tem episódios de depressão, esquizofrenia, quando tem episódios ali de alucinação, e uso de substâncias tóxicas, né? Quando também leva a esse caso de alucinações, que aí, nesse caso, os suicídios geralmente são até por ações impulsivas. Outros não, né? Em casos de depressão, o suicídio ele costuma ter um desenho ali planejado. Primeiro vem a ideação, né? Se a gente puder colocar em etapas. Então, primeiro vem a ideação, depois vem as tentativas e depois, né, o ato consumado, né? Então, a gente, os números, né, mostram que a cada ato consumado houve pelo menos ali 3 tentativas. Né? Então, a família, né, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo a minha rede social e estava vendo, né, várias postagens falando sobre isso. E ali tinha a postagem, né, de uma menina
fazendo uma retrospectiva da vida dela, dias antes, né, meses antes dela cometer o suicídio, né, do ato consumado. Então, aparecia fotos dela com 6 meses antes, aparecia foto dela com 2 meses antes. Eu acho que eu vi. Era Você uma viu? que estava bem, tudo... Risonha, com os já amigos. Vi. Isso é antigo, esse vídeo. Isso, na formatura. Mas a gente precisa entender que ali era foto, né? Como é que estava essa pessoa ali nos bastidores, digamos assim? Né, que geralmente é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Não, mas fulano, como assim? Exato. Não tinha nada ali no meio social, ali para foto, né? Por mais que seja um sorriso forçado, mas para quem vê, não está vendo ali só o externo, não está vendo ali os bastidores. Então, os amigos, a família, que geralmente tem mais essa possibilidade, essa condição de acompanhar essa pessoa no dia a dia. E a gente tem, assim, como eu estava falando, traços para identificar isso. Não confundir tristeza com depressão, né? Um dia que você está mais cansada, um dia que você está sem energia, eu estou depressiva. Não estou depressiva. Às vezes eu realmente não acordei bem hoje, dormi mal, ou aconteceu alguma coisa que me deixou para baixo. Normal, natural, as emoções estão aí para isso. Mas para a gente detectar se é depressão ou não, a gente precisa ter aqueles traços com pelo menos 3 semanas ali consecutivos desses traços, né? Pelo menos 5 traços acontecendo ali na vida do indivíduo. E quais seriam esses traços? Eu costumo dividir em três pilares, digamos assim, para a gente ficar didático, para a gente entender. O emocional, o cognitivo e o físico-fisiológico, né? O emocional seria a tristeza, o choro, uma irritabilidade, né? Um desprazer, né? Nas questões que antes, inclusive... Perdem sentido, né? Perde sentido, né? Você não tem mais aquela motivação. Antes você tinha aquela atividade com maior prazer e parece que vai perdendo brilho, né? Então, esse seria, digamos, o pilar emocional. E o cognitivo? A perda de foco, a perda de concentração, isolamento, né? Embora isolamento esteja ali na parte, digamos, do comportamento, mas é o desinteresse ali pelo outro, né? O desinteresse na conversa, de concatenar. Você não consegue mais concatenar suas ideias, porque é uma mistura mesmo de pensamentos, uma perspectiva negativa de futuro, uma desesperança. Isso são, digamos assim, são repertórios, né? Um repertório de traços que acompanham, nem todos eles, mas pelo menos 5 a gente precisa entender que precisa existir para o diagnóstico. E o fisiológico, né? É o cansaço, né, Jaque? Parece que a pessoa assim está carregando um saco de cimento, uma fadiga muito grande, não quer sair, né? Não quer fazer mais nada que gostava de fazer. Sabe? Não quer porque não tem energia. E isso tudo, né? Se a gente for submeter o indivíduo a um exame de ressonância magnética, por exemplo, vai ver que áreas do cérebro estão sendo impactadas ali, né? E principalmente a desregulação dos neurotransmissores, que é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, por isso que entra o medicamento, inclusive, né? Que precisa regular tudo isso. Então, o tratamento, já falando sobre isso, ele traz, quando chega nesse campo da depressão grave, o tratamento ele precisa ser medicamentoso e terapêutico, né? Então, o medicamentoso para regular todos esses neurotransmissores e o terapêutico em função dos pensamentos, né? Das crenças, dos pensamentos. A depressão, ela... Se você for olhar o indivíduo, né, submetê-lo a um processo terapêutico, você vai ver que tem uma história ali por trás. Né? Eu costumo dizer que nada é do nada, né? E isso é importante você falar também. Desculpa, não, pode falar. Não, fica à vontade, né? Porque a sua pergunta até incrementa, né, a resposta. Fica à vontade. Não, porque você falou aí, né, das crenças. Então, assim, é uma coisa que vai vindo, esses erros neurológicos que você está falando aí. Erros cognitivos. Cognitivos. Isso. Eles podem vir a partir de outras coisas que não são a depressão, né? Tem pessoas que vivem com esses erros que levam elas a lugares que não chega a ser o nível da depressão, mas que a isolam
controla de alguma forma dela mesma. Seria possível? Os erros cognitivos, eles nos sabotam, né? E como é um erro cognitivo, né, um erro de pensamento, ali de percepção, de interpretação da realidade, isso pode gerar, sim, os transtornos. Não só a depressão, como a ansiedade, por exemplo. Né? Se um erro cognitivo, né, de personalização, por exemplo. Eu acredito, e quando eu falo eu acredito piamente. Aquilo é uma verdade, porém uma verdade distorcida, mas é uma verdade para mim. Se eu acredito que eu não vou... Eu tive, inclusive, né, um caso assim no consultório, porque a família do paciente, nenhum deles, o histórico da família era de muita escassez. E fazer uma faculdade, ter uma graduação para eles era algo assim, bem fora mesmo do alcance deles, né? Então, esse paciente, ele cresceu nesse ambiente, né, ouvindo, porque assim, as nossas crenças, elas são construídas a partir do que a gente vê, ouve ou sente, e desde pequenininho. Né? A criança, ela vai absorvendo aquele ambiente e fazendo as suas interpretações. Ela não tem, nem neurologicamente falando, um campo, né, neurológico maduro para questionar se aquilo ali é verdade, se aquilo ali está coerente, se não está coerente. A criança, ela só acredita. Mas ela vai fazendo a interpretação de acordo com a maturidade dela. E por isso que tem muitos adultos que precisam voltar à infância para entender tudo aquilo que vivenciou. Porque na infância ele não conseguia bloquear. E na vida adulta ele começa a ter como se fosse umas consequências, né? São as consequências disso. E de acordo com a terapia cognitivo-comportamental, as nossas crenças, elas são construídas até uns 14 anos. Depois disso, você vive elas, né? Você vai consolidando nas suas experiências essas crenças. Então, isso ali já está sendo formado os erros cognitivos. Então, voltando nessa paciente, ela também, né, acreditava que ela não ia conseguir passar, né? Hoje Enem, né? Na época vestibular, não ia conseguir passar. E na época que ela... Era Enem mesmo. Na época que ela se submeteu à prova, Jaque, ela estava totalmente desestabilizada de ansiedade. Nossa. Porque ela acreditava que ela não ia conseguir. Era uma crença de verdade. E o quanto a ansiedade, ela é sabotadora. E quando você acredita, você sente, você vive. Você vive. Exatamente aquele momento ali do que a sua mente está dizendo que você não vai conseguir, né? Sim. E você sente, como você falou, né? Sente fisiologicamente falando. Porque o nosso cérebro, de acordo com a neurociência, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. As mesmas áreas do cérebro, elas são acionadas, ativadas. Então, você sente. É como um sonho, né? Tem sonho que quando você acorda, nossa, eu vivi realmente isso, né? Porque áreas ali foram ativadas. Então, assim, essas crenças, elas são construídas, essas crenças que levam a erros cognitivos, a esses pensamentos, eles podem, né, culminarem em depressão, né, que hoje é a doença do século, ou transtorno de ansiedade. Agora, também é interessante a gente falar que ansiedade e depressão, elas andam juntas e de mãos dadas, né? Um episódio é comum anteceder o outro, sabe? Uau. Eu começo com a depressão e... Por quê? Porque, assim, a característica da ansiedade é essa antecipação de futuro e uma preocupação, né? Essa visão negativa de futuro. Essa antecipação de futuro, é isso que nos deixa preocupados. Você já começa a viver algo que nem chegou ainda. Nem chegou. Como diz Sêneca, né? O homem, ele sofre mais pela imaginação do que pela circunstância ali quando acontece. Então, a depressão, ela traz esse traço. Se eu estou sem energia, se eu estou sem disposição, fadiga, se eu penso nas preocupações... que perspectiva positiva de futuro eu tenho? E, geralmente, né, as pesquisas falam que, e erradamente, as pessoas também falam sobre isso, né, e a gente precisa tocar nesse assunto para desconstruir essa ideia de que o suicídio, na verdade, foi um ato de fraqueza, né?
Isso é assim, É um absurdo. é lamentável. É lamentável, sabe? Não é um ato de fraqueza. É um ato de desespero. Foi uma tentativa de resolver aquele problema. Né? É um ato, já que antivida, né? É um ato, digamos assim, antinatural. Porque a nossa mente, todo o nosso sistema imunológico, ele funciona para a vida. Se tem alguma coisa errada no seu corpo, você vai ter uma febre. E todo o teu sistema imunológico vai trabalhar para combater aquela bactéria, por exemplo. Então, todo o nosso organismo, a nossa mente, ela funciona para a vida. E o ato, ele é antivida. Então, é algo assim que é um absurdo a gente ouvir esse tipo de julgamento pela desinformação, né? Então, eu espero assim que, embora, né, a gente tenha o setembro amarelo, mas é informação que precisa vir de dezembro a dezembro, né? Porque são a cada 40 segundos pessoas tiram suas vidas no mundo. Então, não é uma estatística legal, né? É uma estatística que realmente precisa de um olhar, não só das autoridades, mas de um olhar de quem está ali do teu lado. Como um todo. Exato, né? Para essa ajuda. Então, vamos lá, agora que a gente deu uma fechada nesse assunto mais profundo. Você falou muito sobre as crenças aí. E eu ando com muitas mulheres, eu sou uma das mulheres que também já vivenciou isso, e eu vejo o quanto as crenças, elas nos limitam. Sim. E o quanto, muitas das vezes, a gente para no meio do caminho, porque foi o que você falou, né? O nosso cérebro, ele não entende a realidade do real, da imaginação, né? Da imaginação. Isso. E aí, como sair dessa situação? Como fazer com que eu entenda que eu preciso mandar uma mensagem para o meu cérebro de que aquilo não é verdade e, a partir daí, eu transforme aquele pensamento que está me destruindo em algo que vai fazer com que eu mude a minha perspectiva. É desafiador, né, Jaque? Por quê? Primeiro, eu preciso ter a consciência de que o meu pensamento está errado. Né? O primeiro passo é esse. Eu ter a consciência de que existe erros de pensamentos. Quantas pessoas têm essa consciência de que ela está pensando errado? É muito difícil. É crença. Ela acredita. Assim, eu demorei muito. E eu vejo que a gente carrega muitas culpas. E aí, muitas dessas culpas fazem parte das nossas crenças. Sim. Então, a gente já se julga por ser mulher, por ser mãe, por trabalhar fora. Se trabalhar fora, se julga. Se trabalhar em casa, também. Se acontecer alguma coisa errada com alguém da família, a culpa é minha. Então, assim, já vem de uma sociedade que fala sobre a responsabilidade da mulher juntamente com toda a crença que ela vivenciou. E aí, mudar isso e entender que, olha, calma aí. Isso está me destruindo, não quero ter esses pensamentos. Eu não sou isso tudo aí que eu mesma estou falando para mim. Às vezes não é nem o que o outro fala. Ela já ouviu e existe aquele no interior, né? O que os outros falaram, né? Na vida dela. E aí vai reafirmando com o que ela está sentindo e ela está se achando. Então ela começa a achar que, caramba, tudo isso que eu penso realmente e entra num buraco também que leva ela para um lugar que não é legal. Então, como você falou aí agora, é ter a noção, a consciência de que... E acompanhado disso, eu posso somar que fora a consciência, né, que o meu pensamento ele pode estar distorcido, é o prejuízo que eu estou tendo na minha vida. Isso, porque aí desiste de sonhar, desiste de fazer várias coisas. Se eu não tenho mais sonhos, perspectivas positivas de futuro, se eu estou me isolando socialmente falando, né, se produtivamente eu não estou dando os resultados que eu gostaria de dar, quais são os prejuízos nos meus papéis? Qual dica que você daria para essas mulheres que estão nos ouvindo agora que de repente se identificaram com isso? A dica é a informação, né? É o autoconhecimento, principalmente. Autoconhecimento, sabe? Fala sobre isso. Autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou. A gente vê, né, no setting terapêutico, as pessoas vindo com um desenho de si, uma autopercepção totalmente distorcida, não sabendo, inclusive, Jaqueline, seus talentos. Sabe? Seu potencial, suas habilidades, sua capacidade. Vivendo, inclusive, aquém de tudo isso. Às vezes porque no campo familiar não teve referências positivas, né? Na sociedade também não houve um estímulo. Então, assim, tudo tem uma história.
né? E essa história, ela pode ter consolidado ali os pensamentos, a autopercepção negativa e, consequentemente, os pensamentos disfuncionais, os erros cognitivos. Então, autoconhecimento, né? Avaliem se existe um incômodo, né? Um incômodo de você com você mesmo. Você é a pessoa que você gostaria de ser? Né? Quem você gostaria de ser? A gente tem neurônios espelhos, né? E eu faço muito esse exercício com os meus pacientes, que a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu achei assim fantástico, né? Parece assim que a cortina abriu para mim. De você listar ali 10 pessoas que você admira, que você curte, que você admira. Pode ser pessoas do meio familiar, pessoas que são personagens, pessoas, inclusive, que já morreram, mas que, por algum motivo, ali te chamam a atenção, né? E depois você define quais são as características dessa pessoa que te chama a atenção. E no final, assim, a devolutiva é que aquela característica que te chama a atenção dessa pessoa, você tem potencial para desenvolvê-la. Uau, e a pessoa não está vendo. E eu te falo de cadeira. Quando eu fiz esse exercício, as pessoas que estavam ali, né, que eu listei, eu te digo que hoje eu tenho características desenvolvidas dessas pessoas. Uau, que legal. E deixa eu te falar, tem alguma coisa a ver também a síndrome da impostora? Porque a gente está falando das crenças, está falando dos pensamentos. Porque sim. A mulherada, meu Deus do céu, vive na síndrome da impostora. Como é que trabalha isso? E a síndrome da impostora, né, ela acaba com o seu dia, porque né? Ela nunca soma com você. Ela sempre te diminui. Né? É aquele pensamento de que você não é capaz, é aquele pensamento de que você não vai realizar, aquele pensamento de que o sonho está muito distante, é aquele pensamento autossabotador, como se fosse, né? Se a gente for comparar com desenho animado, aquele diabinho que fica aqui no ombro, falando, e parece que são vozes mesmo, né? Que vão falando e você vai acreditando. Agora, a síndrome da impostora, ou do impostor, ela está baseada em quê? Nas minhas crenças, sabe? É naquilo que eu acredito. Na raiz, né? Não adianta, tudo vem da raiz ali das crenças. Exatamente, né? Então, como desconstruir isso? Então, eu vou bater na mesma tecla. O que te incomoda em você? Sabe? O que te deixa insatisfeito com você? Isso pode ser, digamos assim, um caminho para que você faça essa autorreflexão, para que você faça essa autoobservação. Ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Então, uma pessoa que sempre parou no meio do caminho, o que mais vai incomodar ela é fazer não algo ter e ter medo terminado, né? E eu tô falando isso porque eu fui essa pessoa, Sim. tá? Então, assim, tô falando com vocês, abrindo aqui, porque várias vezes eu parei no meio do caminho e pessoas falaram pra mim que eu começo e não termino. Isso não te incomodou? Nossa, por muito tempo. Isso é um sinalizador. Por que eu faço isso? E aí eu comecei, e acho que foi isso. Quando você falou agora, eu lembrei da época que eu entendi, que eu falei, caramba, eu não quero ser aquela pessoa que começa e para, eu não quero. O que está acontecendo comigo, né? Porque eu não finalizo, eu não termino, eu não vou avante. Será que eu não acredito que eu possa conquistar? Aí é a crença do merecimento. E aí vai vindo o autoconhecimento, Exatamente, né? É esse o caminho, gente, não tem outro. Esse caminho, pode ser, digamos assim, um TDAH, um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, de eu não conseguir me organizar, ter essa disciplina, digamos, se for um curso para estudar, né, para concluir alguma coisa. Então, eu não tenho esse foco, né, o TDAH não tem essa dificuldade da atenção, né, de trazer foco para aquilo, para aquele alvo. Então, assim, pode ser uma série de coisas. Então, aquilo que me incomoda está vulnerável à minha autopercepção, para que eu possa avaliar. Não negligenciem isso. É um sinalizador para que a gente possa fazer esse autoquestionamento. Por quê? É um sinalizador. É um sinalizador. Então não é para vivenciar isso aí e se destruir. Não, é um com sinalizador. Faça uma lista. Anota, isso que eu ia falar agora. Faz uma lista. Faz uma lista daquilo que te incomoda, faz uma lista daquilo que te deixa insatisfeito, desconfortável. Não precisa resolver tudo de uma vez, né? Vai item por item. Aquilo que está mais acessível para você resolver, aquilo que está mais acessível para você se conhecer,
né? Eu não sei porque eu tenho medo de falar em público, mas eu também tenho esse traço de não conseguir concluir o que eu começo, então eu vou começar por aqui, eu vou começar a resolver, a fazer esse autoconhecimento por aqui. Já é evolução, já é transformação. O fato de você listar já é um exercício. Quando você lista, e eu sempre falo para os pacientes, né, aquilo que a gente coloca no papel, a gente tem mais clareza. Porque quando a gente escreve, isso até é um exercício que a neurociência nos aponta, né? Quando você escreve, você precisa organizar seus pensamentos. Enquanto está aqui nessa caixa, parece que está tudo embolado, né? Porque a gente pensa... tem coisas que a gente pensa em segundos. Daqui a pouco... E a gente não pensa tudo de uma vez só. O nosso pensamento é um de cada vez. Mas a gente tem mais de 3.000 pensamentos por dia. Então, quando eu coloco no papel, eu organizo isso. Traz mais clareza. E fora que traz uma sensação, já que muito interessante, de ter tirado esse peso daqui e ter colocado no papel. Está garantido aqui, olha. Então, com clareza e sem estar desorganizado, né? E ali eu vou listando. Por onde eu posso começar? Sabe? E outra, assim, às vezes pode ser difícil eu começar sozinha, né? O psicólogo, né? Um tratamento terapêutico é um guia, vai te dando luz, vai com você nessa jornada, colocando luz naquilo que antes estava escuro, que você não estava enxergando. E também fazer exercício, não digo nem exercício físico em si, mas algo que você sempre gostou e nunca mais fez. É interessante. Às vezes a pessoa dançava quando era criança, às vezes fazia alguma atividade, e aí ela nem lembra mais, ela nem se vê mais naquele lugar. E aí quando ela vai fazendo esse cheque aí, né, de autoconhecimento do que ela precisa melhorar, ela também começa a resgatar o que ela gosta, colocar também o que você gosta de fazer. Porque isso vai ser um gatilho positivo. Não tenha dúvida. Para você se reencontrar. Traz uma energia, né? Até um saudosismo. E você avalia, né? Por que eu não coloco mais isso em prática? O que me impede? E a gente vê até, né? A gente usa uma técnica chamada perguntas socráticas, né? Que são esses autoquestionamentos. E aí, qual o objetivo da pergunta socrática? É desconstruir crenças. Porque a crença, ela está focada na sua história e não na realidade. E quando você questiona o paciente baseado na realidade, como a paciente da graduação, né? Por que você não pode? O que te impede de fazer a faculdade? Minha mãe não fez, meu irmão não fez. Tá, eles fizeram as escolhas dele. Por que você tem que fazer as mesmas escolhas? Você é uma outra pessoa, é uma outra realidade, são outros talentos. Ela fez ou não fez? Quero saber agora, né? Fez. Não naquela época, né? Eu te digo o que ela está fazendo agora. Ai, que legal. Fez, essa nossa conversa tem uns 3 anos. E ela está fazendo agora. Parabéns, tá fazendo a graduação dela agora, exatamente. E você falar isso também me lembrou do episódio da Vanessa Vieira. Quem quiser assistir também, corra lá no canal junto com os de Setembro Amarelo e muitos outros. E ela falou que ela foi a primeira a romper essa crença na família dela. Exato. E hoje ela trabalha com desenvolvimento de mulheres e ela fala muito sobre isso. Você pode ser o diferencial no meio do seu ambiente, no meio das pessoas. Então, você está descrevendo essa menina aí. Eu estou lembrando da história dela conversando e são comigo histórias aqui no de Pod. várias. São várias. Tem uma frase do Henry Ford que eu gosto muito, né? Que faz a gente pensar também. Fazer esse autoquestionamento. Que ele fala assim, se você pensa que pode e se você pensa que não pode... De qualquer forma, você está certo, né? E é verdade. Porque se você pensa que pode, você vai gerar recursos. Agora, se você crença de que não pode, você vai gerar justificativas. E aí você não vai sair do lugar. Então, por que não? Né? 3 perguntinhas. Eu ia te falar agora. Tem alguma dica que você pode botar para ela já botarem no caderninho para exercitar? Essa pergunta socrática, né? Por que não? Por que não eu? Por que não agora? Faz essa pergunta. Por que não? Por que não eu? Por que não agora? Exatamente. Então, coloquem isso no caderno também. Exato. Depois eu quero vocês compartilhando São aí. São técnicas, né? E a pergunta é algo, assim, muito interessante, porque o nosso cérebro, ele precisa de fechamento. Então, ele vai buscar resposta. Ele vai buscar resposta. A pergunta é assim, um caminho satisfatório, coerente, para que você busque suas respostas. E o bom é que ele vai buscar
talvez as primeiras respostas, as respostas doídas, mas ali quando você está escrevendo, você pode substituir aquela ali pela que você quer também, né? Pode, claro. E é interessante que uma pergunta pode ir levando a outra. E aí o autoconhecimento vai sendo gerado ali. Vai sendo gerado, exatamente, vai sendo gerado. Agora, uma coisa pode te paralisar de fazer, isso é uma técnica que eu aplico no consultório, né? Olha aí, ó, então, dica mulheres, de ouro. homens, né? Se vocês se sentem desconfortáveis com vocês mesmos, então, assim, busque essa técnica que é algo simples, mas é eficaz, né? Traz resultados de autoconhecimento, né? Então, o cérebro, ele busca essa resposta. Então, uma pergunta vai levando a outra. E você vai se aprofundando cada vez mais no autoconhecimento, né? E na autodescoberta. Talvez você esteja vivendo uma versão e não esteja vivendo você mesmo, né? Uma versão talvez atualizada, não tem isso na tecnologia, né? Eu vivi uma época na minha versão antiga. Eu estava no momento e eu queria ser a antiga. E aquilo ali me maltratou bastante, porque eu me culpava e por algum momento eu parei de viver o agora que eu estava vivendo, porque eu via a Jaque antiga com mais superioridade, com mais ganhos, mais bem vista num todo. E, na realidade, eu estava deixando de apreciar o mais importante. Porque nós temos fases na vida, principalmente nós mulheres, né? Que tem a fase de se conhecer, de trabalhar, de estudar, de ser mãe, de ser esposa. Vários papéis, Vários papéis. E muitas das vezes a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. A gente junta um pouco de tudo e quando a gente vê, a gente não lembra muito quem a gente é. E aí, um dos momentos mais difíceis que eu vivenciei foi isso. Eu comecei a não dar valor a quem eu era e quem eu estava vivendo, a pessoa que eu era, a mãe que eu era, a pessoa que eu construí ao longo da vida, graças a tudo que eu aprendi na vida, ao trabalho e tudo mais. Mas eu estava idolatrando a Jaque antiga, a profissional que trabalhava de domingo a domingo, que às vezes nem aguentava de tanto trabalhar. Mas eu comecei a idealizar ela de uma forma que eu comecei a me maltratar. Entendi. Então, assim, eu entrei... E não aceitar os outros papéis, talvez. Não cheguei a não aceitar, mas eu... Tava desconfortável. Desconfortável. Entendi, com eles. E aí, como você foi falando aí, sobre buscar, se equilibrar, e aí eu fiz leitura de livros, se você também tiver algum que você queira indicar aí também, eu acho importante, porque pra mim também foi bom. Sim. E aí, buscando um autoconhecimento, fazendo perguntas, fiz mesmo algumas perguntas pra mim. Sim. E às vezes as respostas doíam, né? Mas... Eu precisei de uma amiga também, tá? Uma amiga me deu uma lapada. Pode ser. Ela falou assim, a Jaque que você era foi maravilhosa, mas a que você é hoje tá construindo pessoas pro futuro. E isso ninguém vai tirar de você. Caramba, quando ela falou isso pra mim, foi Imagina. Foi uma venda nos olhos que saíram, né? São e aí eu comecei a entender que, cara, não dá pra viver o passado. Então, assim, não dá pra viver o passado e não dá pra viver o futuro, gente. É o presente. A gente precisa viver o presente de forma equilibrada. Exato. E a saúde emocional tem que estar em dia. Não tenha dúvida, né? Eu digo assim que a nossa vida, ela tá embasada, sustentada, né? Eu trago isso para minha vida, para manter, buscar, resgatar a qualidade de vida. Então, assim, três pilares. Porque, assim, fala de saúde mental. Mas a saúde é saúde, sabe? Ela é ampla. Um todo, ela é um todo, exatamente. Então, não tem saúde mental e física, é saúde. Então, a gente precisa buscar, eu até amplio, que aí eu vou falar dos pilares, essa saúde. O mental, né? Que, na verdade, tudo vai se unir. O mental, o físico e o espiritual. Sabe? Concordo. Esse equilíbrio. A sua fé, aquilo que você busca e que traz, assim, um conforto. A fé vai aonde a nossa consciência ou a nossa informação, sabedoria, inteligência não alcança, né? É um campo sobrenatural. E, às vezes, a gente precisa disso, né? Para que a gente se coloque no eixo, para que a gente vá se caminhando para o eixo. Então, saúde é isso, né? A física, né? Eu sempre falo, até comentei com uma das pacientes essa semana, que digamos assim, dos elementos, né, do meu processo terapêutico, e muito dependendo também do caso, mas a maioria são os transtornos, né, que o paciente tem que estar em atividade física. E eu até falei, eu vou aumentar o valor das sessões se você não tiver na atividade física. Legal. Né? Porque é terapêutico. Hoje, a atividade física ela faz parte, digamos, desse combo terapêutico, não mais por uma questão estética. Se for também, tudo bem. Mas, dentro do que eu primo,
ela traz digamos assim, uma direção, uma liberação de neurotransmissores que a gente precisa para a nossa regulação emocional. Então, ela facilita na liberação da endorfina, da serotonina, da dopamina. Todos esses neurotransmissores, eles são também liberados, né, na fenda sináptica pelos antidepressivos. É isso que o antidepressivo faz, mas com maior velocidade, digamos assim. Então, dependendo do nível, né, do nível de prejuízos, também a gente vai entender como um transtorno o nível de prejuízo que aquela pessoa está tendo na vida, na sua vida laboral, na sua vida familiar, social. Aí a gente também identifica, né, faz o diagnóstico também a partir desses prejuízos. Então, quando eu uno, né, a atividade física, o tratamento terapêutico e medicamentoso, a união disso, ela culmina no retorno, no resgate. E a engrenagem, né? Cada um na sua função, volta a funcionar. Sim, de forma equilibrada. E você vai se sentindo melhor, né? E aquilo vai contribuindo para mais liberação da dopamina e você vai encontrando o seu eixo, né? Para viver a sua vida com qualidade. Perfeito. Doutora Simone, já estamos perto de acabar. Jura? Mas antes da gente acabar, você falou que tem 33 anos de experiência. Tenho. Então tem uma carreira longa pela frente aí, né? Eu entrei na faculdade com 17, me formei com 22, né? Somando com 33, 55. Não precisava nem falar e tá tirando super onda. O que você diria para quem está agora aí, de repente se viu nesse meio aí, principalmente dessa parte das crenças limitantes, né? Que você falou aí das crenças que elas levam a gente para caminhos que a gente não quer. Você superou muitas das suas, com certeza, né? Muito. E acredito que... Rompendo assim, padrões familiares, né? De crenças mesmo limitantes, né? Eu rompi e hoje eu olho para a família e vejo assim, pessoas que ainda estão nesse desenho limitante de vida ainda, né? Mas a gente precisa, né? Mais uma vez, batendo na mesma tecla. Que prejuízos você tem tido? Será que você tem necessidade de acumular esses prejuízos na sua vida? Enterrar ou colocar na gaveta seus sonhos? Por que você não está realizando seus sonhos, né? Não precisa nem, às vezes, ir para a parte do ideal, porque quando a gente fala de sonhos, às vezes, a gente pensa idealiza, né, algo muito grande, algo distante. grandioso. E, às vezes, não, são objetivos, metas de curto, médio e longo prazo. E o que, às vezes, está impedindo de você atingir avançar. A meta de curto prazo, por exemplo? E isso são indicadores de que alguma coisa não está legal ou que eu preciso mudar. Nem sempre a pessoa vai para o processo terapêutico para cuidar de um transtorno. Às vezes vai para um processo terapêutico para ter autoconhecimento. E isso é fantástico. Né? O autoconhecimento liberta. Liberta. Né? E eu sei que, às vezes, é um processo que poucos têm acesso, mas hoje nós temos, né, falando um pouco ainda do Setembro Amarelo, voltando para esse assunto para a gente finalizar, que são os lugares onde a pessoa pode buscar ajuda, né? Que a gente tem os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial, que tem profissionais especializados para fazer tratamento, diagnósticos, e é um serviço público. E temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que eles atendem pelo número 188 e tem pessoas especializadas, né, para te ouvir, para te dar atenção, para te dar uma orientação, para te dar um aconselhamento. E eles atendem não só pelo 188, mas chat, WhatsApp, e-mail. Então, utilizem desse serviço. É uma ONG que foi... Perfeito. Ela surgiu em 1962 e até 2023 eles já tinham feito 40 milhões de atendimentos. Uau! Né? Eu não sabia que tinha tanto tempo assim. 1900, foi uma das primeiras ONGs. E eu vou colocar na descrição, tá? 188, se vocês estiverem na dúvida ou esquecerem, vai estar escrito lá. Exato, CVV, Centro de Valorização da Vida, né? Então, é muito importante. É muito importante porque a vida importa. Nenhuma vida ela pode ser descartada, né? Ela importa.
E tenha empatia, porque você pode estar ao redor de alguém que está passando por uma situação tão difícil e uma pequena atitude de amor pode ser tudo que ela precisa quando ela estiver perto de você. E uma coisa também, assim, para a gente caminhar para o fechamento, é que quem está acompanhando, quem está ao redor, não pense que seja um drama, ou seja, e construa julgamentos, né? Qualquer sinal, não negligencie esse sinal. E qualquer sinal pode ser um sinal de que a pessoa está ali em sofrimento e você que está do lado, né, pode ajudar. Existe uma estatística, Jaque, que de 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Uau. 90%. E você também que perdeu alguém também, né? Não se culpe. Porque muitas das vezes a pessoa carrega uma culpa e às vezes até tentou ajudar, Exatamente. Fez todos os procedimentos necessários e não conseguiu. E aí começa... Você fez aquilo que você podia. Né? Nós não temos superpoderes, né? Então também não se culpe. Né? Se puder ajudar, esteja atento às informações, né, que hoje circulam nas redes sociais, falando sobre isso. A informação que desconstrói o julgamento, desconstrói o preconceito e previne, né? Se você puder ajudar, ajude. Mas caso tenha passado por uma situação dessa que é tão lamentável, né? Uma perda tão lamentável. Qualquer perda é lamentável, mas dessa forma, né? A gente... uma forma mais brusca, parece. Exato, exato. Então, não se culpe. E também eu indico, né, que quem passou por a família, né, amigos que tenham passado por essa situação, busque ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda, porque é bem impactante. Então, busque ajuda. Você também se passou por essa situação. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, pelo carinho, pela confiança, por esse momento, né? Então é isso, acho que a gente conseguiu pincelar um pouco, né? Não deu para falar sobre tudo, mas pincelou um pouco desse assunto e de outros assuntos também ligados aí à nossa mente e ao nosso corpo num todo, né? Sim. Eu acho que só ficou faltando dar uma dica de livro, para depois elas não me cobrarem. Eu gosto muito, assim, eu coloco assim como um item terapêutico, né? Que é um livro de autoconhecimento. E é um livro fininho, de 68 páginas, que é o Cavaleiro em Busca da Sua Armadura. Né? Então, assim, é um livro que esse cavaleiro, na verdade, é o cavaleiro desconstruindo a sua armadura. Legal. Então, ele... não vou dar spoiler, né, do livro, então. Né? Mas é um livro, assim, muito interessante de autoconhecimento. Então, vamos ler, depois a gente bate papo todo mundo aí que leu, o que achou. Exatamente. É o Cavaleiro... o Desconstruindo a Sua Armadura. Né? O nome ainda não é esse. Tá, a gente vai botar na descrição. Depois eu mando direitinho para Jaqueline para ela colocar o nome melhor, né? Pode deixar. Isso. Então tá, doutora, muito obrigada pela sua entrega. Eu que agradeço. Chamei de doutora, não era, né? Desculpa. Fica à vontade. Então tá bom, muito obrigada. agradeço. Deixa só uma frase que você acha que deveria ser assim de impacto, que você acha que por meio dos pacientes que você já teve, passou por tantas situações, qual seria a pílula de motivação que você daria para quem está precisando sair dessa inércia, desse caminho meio sem rumo? Sim. Eu até diria a frase, né, que ela embasa o Setembro Amarelo, né? Busque ajuda. Não só para depressão, não só para ansiedade, mas para o autoconhecimento, né? Busque ajuda. Quando a gente rompe alguns pensamentos, né, erros cognitivos, a gente encontra a verdadeira vida. Talvez você esteja vivendo uma versão de você. Busque a sua verdadeira vida. Busque ajuda. Passa suas redes sociais, já ia esquecendo. Simone Rosa Psi. Então, meu Instagram. Quem quiser entrar em contato com ela, Simone Rosa Psi, vai estar na descrição também. Obrigada. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui até agora. E como sempre, eu esqueci de pedir, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, porque essas convidadas que participam aqui falam sobre vários assuntos muito importantes que podem salvar vidas, não só a sua, como a de outras pessoas. Eu tenho certeza que você já foi impactada de alguma forma. Então, por favor, pega esse dedinho aí e manda para alguém. Vou esperar você no próximo episódio, tá? Vem com a Jaque.